Então, gente, esse programa já foi instalado no Arduino, que eu mostrei para vocês. E essa aqui é um diagrama da montagem que foi feito com o LM35. O Arduino Uno, o LM35 num protoboard, tem a ligação de 5 volts e do Terra, que alimenta o LM35, um sinal analógico vai na entrada analógica 2. Quando a gente comunica o Arduino usando o IDE dele, a gente tem que ver em qual porta de comunicação serial a gente está usando. E a gente vai usar essa porta de comunicação para colher os dados automaticamente com o MATLAB. Eu procurei no Octave como é que faz comunicação serial, mas eu não encontrei, tá? No caso, se fosse trabalhar com Octave, a gente teria que colher os dados sem o Octave, gerar um arquivo TXT e abrir o arquivo TXT pelo Octave. Não ia ser tão automático. Essa parte do código do Arduino, do MATLAB, vocês não vão precisar implementar, que é como é que a gente coleta os dados automaticamente. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Eu estou dando ênfase nessa parte que vocês não vão mexer. Tá. Por que isso aqui é importante? Porque se vocês precisarem fazer algum TCC ou algum projeto numa empresa e colher os dados por Arduino, esse código vai servir para você interfacear o Arduino e o MATLAB. No MATLAB tem a função Serial e ele pode abrir a mesma porta de comunicação que o Arduino teve com o IDE. Para não ter problema de colisão de dados, a porta só pode ser aberta por um aplicativo por vez. Então, o aplicativo do Arduino tem que estar fechado para o MATLAB estar rodando. Aqui eu coloquei a comunicação em COM 3, mas às vezes o Arduino está no COM 8, no COM 15. Aí é só substituir, tá? Aqui abre a porta. A gente tem que limpar o resíduo qualquer que esteja nessa comunicação e depois disso a gente tem que determinar o número de dados que vão ser salvos. Então, por isso tem um input que determina o número de dados a serem salvos. Aí você vai escrever o número do dado e ele vai ser gravado em N. E apertando qualquer outra tecla, ele começa esse programa. Ele cria um vetor de zeros, de 1 até N. E de 1 até N, ele faz com que o P, esse vetor P, seja atualizado em cada posição. Tá? Então, ele cria uma variável P, um flag igual a 0, e enquanto estiver disponível e o flag for igual a 0, eu apago o resíduo, jogo a entrada no resíduo, justamente para jogar fora qualquer coisa de início. Quando o flag é igual a 1, eu começo a colher os dados com uma pausa de 50 milissegundos, tá? E aqui eu coloco em string o canal de dados em P1, transformo string em número e armazeno P de 1 em P, para depois colocar P em pvet, e aí a gente vai para um próximo cara do for aqui. No final, a gente fecha a comunicação, abre um arquivo TXT, grava os valores de pvet lá, fecha o arquivo TXT e conclui a coleta de dados. O trabalho de vocês, abrir um arquivo TXT e colocar os valores desse arquivo TXT num vetor de 100 dados. Eu já estou falando para todo mundo, foram colhidos 100 amostras, tá? E vocês podem fazer a plotagem dos dados como está colocado aqui. N de 1 até N de 1 em 1, plotar N pvet, e aí vão ter os 100 pontos do seu vetor pvet.
O que vocês precisam fazer? Análise estatística dos dados. Primeiro é calcular o valor da média, depois o valor do desvio, o valor do intervalo da amostra, o valor da simetria e do achatamento. Na aula de análise estática de dados, eu explico cada um desses fatores aí, tá? Depois disso, tem que aplicar o critério de Chauvenet. O código do critério de Chauvenet já está colocado aqui, gente, tá? Isso daqui é a taxa normal dele, vai usar o norm inv 1 menos 1 sobre 4 vezes n, 0 e 1, para ver qual é o valor máximo admissível, e esse laço identifica quais são os valores que extrapolam essa diferença máxima admissível e expurga eles. E depois de expurgar, calculo novo média, novo desvio, novo range, nova simetria e nova curtose. Depois de aplicar o critério de Chauvenet, calculo o intervalo de confiança estatístico no MATLAB, e está aqui o código do cálculo do intervalo de confiança. Aqui tem que ser um ponto no alfa, tá? 0,95. Aqui é o cálculo do desvio do intervalo de confiança, e o intervalo é a média menos esse desvio e a média mais esse desvio. Também está explicado na aula de análise estatística de dados. Por fim, a gente vai plotar esses dados aqui, tanto da função normal quanto dos acumulados, tá? Desculpa, por fim vai fazer o histograma e vai imprimir também o gráfico da função acumulada. E a atividade é essa, com base nos dados coletados e enviados pelo professor. Onde estão esses dados, professor? Se vocês olharem aqui, eu tenho uma amostra para cada grupo. A gente vai fechar o grupo daqui a pouco. São 6 amostras aqui. Para cada grupo vai ter uma dessas amostras, elas são diferentes. Eu colhi semana passada. Vocês vão realizar a análise estatística das amostras originais, aplicar o critério de Chauvenet, comparar os resultados com e sem aplicação do critério, vai dizer se teve mudança ou não teve, e depois apresentar o histograma das amostras e dos gráficos, e o gráfico correspondente à função acumulada aqui, com e sem Chauvenet, tá? Letra A vale 2 pontos, letra B vale 3 pontos, letra D vale 3 pontos. Isso aqui está muito aderente à aula teórica que foi disponibilizada para vocês. E extra é implementar o teste do Q² e apresentar o resultado para a amostra, informando se o mesmo adere a uma função de densidade de probabilidade normal com 95% de probabilidade. Para entender o que é Q², pessoal, vocês vão ter que vir aqui em análise estática de dados e em arquivo ver essa apresentação. Essa apresentação toda foi gravada para vocês e ela está aqui nesse link da postagem do YouTube. Mas peço para vocês começarem pela parte introdutória, tá? Então, aqui eu explico para vocês o fundamento estatística. Alguma pergunta, gente? Tá claro o que tem que ser feito? A apresentação do relatório, a gente vai ter que fazer como um relatório para mesmo uma introdução, explicar o experimento, a montagem do experimento, ou só responder as perguntas? Relatório, eu quero com capa, índice, introdução, objetivo, materiais e métodos. Eu quero com resultados e conclusão. Ok. Ó, acabei de postar isso daí, então é para entregar semana que vem, 2/11, antes do início do módulo 2. Mandar por e-mail para mim, tá?
Vamos fechar os grupos. Quem quer ser o grupo 1? O grupo 1 vai pegar a amostra 1. Todas as amostras são aleatórias, gente. Eu e o Luiz Antônio, por favor. Maximiano e o Luiz Antônio. Maximiano e Luiz Antônio. Quem vai ser o grupo 2? Thales e Baltazar. Thales e Baltazar. Quem vai ser o grupo 3? Matheus e Gabriel. Matheus e Gabriel. Karina e Arthur vai ser o grupo 4. Então, faltam mais, são 12 pessoas. Eu já falei 8. Só estou vendo 9 aqui. Quem não... Isaac. Com quem você vai fazer? Tem um grupo, professor. Bem, já que... Deixa eu ver aqui a equipe. Eu não tenho uma dupla não, professor. Acho que eu posso fazer com o Isaac. Tudo Pode. bem, Pode Isaac? ser. Qual o seu nome? É Matheus Santana, e aí, no caso, o Isaac. Isaac e Matheus. Tá. E o sexto grupo é quem está faltando, tá, gente? Eu vou ver aí quem que é e já passo para vocês. Aqui eu tenho membros e convidados. Thales já foi. Baltazar, Arthur. Falta o Tércio e o Gabriel já foi, né? Gabriel, Tércio e... É isso? Tércio e Gabriel? Não, Gabriel está com o Matheus. Eu acredito que seja Tércio e Thiago, professor. Thiago, ok. Gente, vocês têm muita coisa para fazer. Eu vou estar disponível para atender vocês durante a semana. Sugiro assistir primeiro a introdução, depois assistir a aula de análise estática 1, para partir para o módulo 1. Na análise estática 1, eu passo todos os comandos do MATLAB, inclusive do que quadrado que eu coloco como extra, tá? E o que vocês vão ter que pesquisar é como abrir um arquivo TXT no MATLAB e colocar num vetor. Isso eu não passei para vocês. O resto está tudo passado com relação ao relatório padrão, tá? Até 8 pontos. Quem quer tirar mais do que isso vai implementar o que quadrado e pode me perguntar. Ok? Professor, em relação aos materiais e métodos, tem isso listado no arquivo? Eu estava abrindo aqui em relação à maneira como foi coletada os dados. Você vai ver que tem um Arduino, um sensor LM35, os cabos e um computador, tá? O método de coleta foi a coleta automatizada que está no relatório, tá? Ok. E aí, mas eu quero saber o método que você fez para chegar nos dados estatísticos. Eu não quero saber o método que eu fiz para colher os dados para você, tá? Tudo bem. É diferente uma coisa da outra. Ok? Semana que vem, eu vou passar o sensor ultrassônico. E a gente vai fazer algo semelhante. Eu acho que eu não vou pedir o teste do que quadrado, mas eu devo pedir algum outro tipo de atividade extra, tá? Mas não vai ser muito diferente desse, não. Então, se vocês não forem muito bem nesse, vocês vão ter chance no segundo e também no terceiro de se corrigirem. Essa parte, o que eu posso dizer para vocês é, o pessoal do Aero,
quando foi fazer coleta de dados remota da aeronave deles, se baseou no que eu ensinei nessa parte de instrumentação. O pessoal do Baja, a mesma coisa. Muita gente fez TCC usando basicamente esse módulo 1 para coleta dos dados, tratamento estatístico, e a gente não vai mais falar de um determinado valor coletado, mas sim um valor com um determinado erro, tá? É assim que se trata em engenharia os valores, tá? Então, quando a gente vai avaliar as variações do sistema, a gente nem usa o desvio, a gente usa um intervalo de confiança. Tem um valor menor, um valor maior possível, admissível, eu calculo o valor em média, o máximo admissível, o mínimo admissível em cima do valor de erro, e vejo o melhor e o pior caso do meu sistema. Tá? Basicamente é assim que é feito. Mais alguma dúvida, pessoal? Não tendo dúvidas, bom trabalho para vocês, e entre em contato comigo pelo Teams. Eu vejo até no meu celular, se vocês mandam mensagem pelo Teams. Aqui está listado quem são os grupos, está listado o relatório, e vocês têm uma semana para fazer. Ok? Ok. Obrigado. Falou, gente. Até semana que vem. Ok. Um abraço. Até semana que vem. Tchau. Até Tchau. mais, professor. Tchau, pessoal.